Eunice e eu convidamos para compor a banca de doutorado dela pessoas que, interlocutoras, né, muito importantes também nessa trajetória, e eu agradeço imensamente a professora Lohane, a Edviges, a Tânia, a professora Mônica Veloso, são todas interlocutoras, companheiras de trabalho, que acompanham a Eunice há muito tempo, né? A professora Edviges é a única que conheceu a Eunice mais recentemente, já no doutorado, né? Ela é interna do nosso programa, mas todas as outras, Tânia, Mônica, Lohane, vem acompanhando aí a caminhada da Eunice já há bastante tempo. Então, esse é um momento muito importante. Essas pessoas, elas estão aqui, não estão aqui por acaso, elas não foram nessa banca, ela não foi composta aleatoriamente, foi uma banca pensada, escolhida, com muito carinho, com muita gratidão. E, então, eu gostaria de iniciar a apresentação da Eunice. O trabalho dela é Direito à Memória, Reescrita da História e Construção de Novas Narrativas sobre a Experiência Tapuia do Carretão. É uma tese do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Temos na composição da banca a professora Mônica Veloso Borges, do Núcleo Tacna-Racan e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, professora Tânia Rezende, da Faculdade de Letras, também do Núcleo Tacna-Racan e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, professora Edviges Conceição, que é nossa convidada interna do nosso programa, e a professora Lohane Gomes, que é da Universidade Estadual de Goiás, e é nossa convidada externa, né, a mais externa de todas, porque é de outra universidade, e a gente agradece muitíssimo, Lohane e eu agradecemos muitíssimo a vocês quatro por terem aceitado o nosso convite, por terem aceitado fazer parte desse momento, né, desse momento de encerramento, desse rito final, né, de conclusão do doutorado dela aqui na Universidade Federal de Goiás. Agradeço a todos os presentes, bem-vindo todos e todas, muito obrigada pela presença de vocês, e passo então a palavra para a Eunice. Antes da Eunice começar, eu queria fazer uma consulta às colegas da banca. Como que vocês preferem que a gente organize a dinâmica da defesa? Se a Eunice fala e todas fazem suas considerações e voltamos a palavra para ela, se a gente faz em bloco, duas considerações, um intervalo e depois mais duas, como é que vocês acham que é mais conveniente? O que você diz, Lohane? Rosane, Oi? De minha parte, do jeito que for melhor para a Eunice aí, para mim não tem problema nenhum, não. Muito obrigada. Muito obrigada, Ed. Lohane? Eu disse aqui no chat que intervalo é bom, né? Dar uma respirada, fazer um xixizinho. Para a gente dar uma respirada, para ela também, né? E a professora Mônica, Tânia? Sim, acho que nós fazemos o intervalo, e com relação às perguntas, eu acho que a Eunice pode ver o que fica melhor para ela, assim, por blocos ou ao final, para mim, está tudo bem. A gente conversou um pouco e ela considera que é um pouco menos cansativo para ela ouvir duas, responder, e depois ouvir as outras duas, né, e responder novamente e voltar a palavra para vocês. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá bem? Eunice tem de 15 a 20 minutos, tá, Eunice, para fazer a sua exposição, e cada convidada, cada professora terá o mesmo tempo para fazer seus comentários e arguição, tá bem?
Então, a palavra é da Eunice agora. Boa sorte na apresentação, Eunice. Estamos aqui todos com boas energias, né, e muita expectativa com o seu trabalho. Então, a palavra é sua. Eu saúdo todas que vieram antes de mim, todas que estão comigo, saúdo vocês da banca aqui e todos que estão nos assistindo do outro lado da tela. Agradeço imensamente cada um que está aqui, porque cada um que está aqui faz parte da minha rede de apoio, né? Então, estou muito feliz que todos vocês estão aqui hoje comigo, neste momento de fechamento de ciclo e início de um novo ciclo também, né? Como tudo na vida, a gente fecha um ciclo ao mesmo tempo que já está abrindo outro. Então, gratidão a todos presentes aqui hoje comigo. Eu vou tentar colocar a apresentação aqui para dar início. Eu queria muito tirar o barulhinho de permitir, mas não consigo. Estão vendo? Pronto. Estão vendo? Sim, Eunice, já está aparecendo. Ah, que bom. Então, esse é um trabalho, né, o nome dele, Direito à Memória, Reescrita da História e Construção de Novas Narrativas sobre a Experiência Tapuia do Carretão. Esse trabalho faz parte do doutorado no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, que está ligado ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, que, por sua vez, está ligado à Universidade Federal de Goiás. A minha orientadora é a professora Rosani Moreira Leitão, e eu, como todos já sabem e conhecem, sou a Eunice Tapuia. Vou passar aqui para o segundo slide. Poxa, não está querendo ir. Esse é o resumo do meu trabalho. Esse trabalho ele aborda a história e a memória do povo Tapuia do Carretão, suas articulações com a prática de educação intercultural, desenvolvida no Colégio Estadual Indígena Cacique José Borges. Apesar da grande demonstração de resistência desse povo, que sofreu violento processo de apagamento paralelo à construção de imagens estereotipadas e negativas atribuídas a seus membros. Eu compreendo a escola numa perspectiva intercultural e como um espaço que pode e deve ser apropriado pela comunidade como lugar de fortalecimento político e de reconstrução da sua identidade. Procuro contribuir com os projetos político-pedagógicos da escola no sentido de documentar, de fortalecer a memória e a história tapuia a partir de suas próprias experiências. Como professor e liderança feminina pertencente a este povo, busco questionar estereótipos negativos originados de uma herança colonial e de uma colonialidade que persiste e se reproduz nos dias atuais, atribuindo ao povo tapuia um lugar de inferioridade. A pesquisa parte de estudos bibliográficos, de revisão, de análise documental, trabalho de campo etnográfico e colaborativo, realizado na comunidade e na Escola Tapuia do Carretão. Então, esse é o resumo do meu trabalho. Ele leva em conta também as singularidades e as sutilezas que somente um membro do povo em pauta seria capaz de expressar. Assim, esse trabalho somente é possível rompendo com a lógica positivista de fazer ciência e tendo como foco o ponto de vista dos membros da aldeia. Eu esqueci de dizer lá no primeiro slide que esse trabalho, ele faz parte da linha de pesquisa Alteridade e Educação em Direitos Humanos. E o eixo temático ao qual ele pertence é minorias, cultura e memórias. O objetivo desse trabalho, como objetivo geral, é construir uma nova versão no processo histórico-cultural vivenciado pelo povo Tapuia do Carretão a partir de suas próprias narrativas. Como objetivo específico, nós temos abordar a memória Tapuia do Carretão e as lutas de um passado recente pelo direito à territorialidade e pelo reconhecimento de sua identidade como povo culturalmente específico.
também evidenciar o protagonismo político das lideranças de professores e professoras, bem como de uma geração jovem em formação no âmbito da escola da nossa comunidade. Promover a valorização dos saberes, dos mestres, das mestras, dos anciões, das anciãs, e o auto-orgulho das gerações jovens por meio de apropriação e reconstrução da história, de suas memórias e de sua identidade. Então, como objetivo, procurei abordar a memória do passado, as lutas pelo direito à territorialidade, pelo reconhecimento da identidade, como povo culturalmente específico, com destaque nas experiências do contexto atual e do protagonismo político das lideranças, promovendo a valorização dos saberes dos nossos velhos, e o auto-orgulho nas gerações jovens, por meio dessa apropriação e reconstrução da sua história, das suas memórias e da identidade. Esses são os objetivos geral e específicos desse trabalho. O caminho metodológico desse trabalho é uma pesquisa qualitativa, etnográfica e colaborativa. Busca como material de análise as narrativas dos meus companheiros e companheiras de lutas, os meus parentes tapuia, o meu povo tapuia como um todo, e elas estarão focadas na observação participante com base nas nossas histórias, nas nossas memórias, nas nossas trajetórias de vida, nas narrativas minhas e dos meu povo que se entrelaçam. Então, esse caminho, essa metodologia, ela é qualitativa, etnográfica, colaborativa, pautada nas narrativas do meu povo. Esse trabalho, ele tem a seguinte estrutura: as considerações iniciais, o capítulo 1, o título dele é O Povo Tapuia do Carretão e o Colégio Estadual Indígena Cacique José Borges. E aí ele está dividido em 3 subíndices. O 1.1 vai tratar o povo tapuia do Carretão. Quem é esse povo? 1.2, os troncos formadores do povo indígena tapuia do Carretão. E o 1.3, os processos de construção do Colégio Indígena Cacique José Borges. O capítulo 2 é chamado de Escrevivência de uma Professora Tapuia, Mulher e Cidadã Brasileira. Ele está dividido em 2 subtópicos, que é 2.1, Escrever para Resistir, e o 2.2, Diálogos com outras mulheres indígenas, invisibilidades e ativismo políticos. Logo mais eu vou estar falando sobre cada um desses capítulos. O capítulo 3 é chamado Educação Intercultural e o Direito à Memória e ao Reconhecimento. E ele está dividido também em 4 subíndices, que é 3.1, As dores e o orgulho de ser indígena na construção do ser tapuia. 3.2, Memória, Terra Indígena e Território, reconstruindo o passado, construindo o presente e o futuro a partir da ancestralidade. O 3.3, Formação Escolar e o Direito, Formação Escolar e o Colégio Estadual Indígena Cacique José Borges. Trieiro conquistado, estrada sonhada. O 3.4, Educação Escolar na Aldeia Tapuia do Carretão, um signo de resistência. E o capítulo 4, que é Novas Contribuições à Proposta Pedagógica da Escola Cacique José Borges, está dividido no 4.1, a Educação Escolar Indígena Intercultural, Transmissão de Saberes, Memória Tapuia e Diálogos entre Geração. 4.2, as práticas realizadas com os professores da aldeia. E o próximo, as práticas realizadas com os alunos da aldeia Carretão. 4.4, algumas reflexões e contribuições às propostas pedagógicas do Colégio Estadual Indígena Cacique José Borges, e daí a gente tem as considerações finais e depois as referências bibliográficas. O capítulo 1, a contextualização dele é o povo tapuia do Carretão, no estado de Goiás, e a aldeia Carretão, a localização, dados populacionais, aspectos linguísticos e de pertencimento étnico.
Também ele trata da descrição do processo de construção de escola, da escola estadual indígena Cacique José Borges, destacando a importância para o fortalecimento político e para o reconhecimento e autorreconhecimento da comunidade da aldeia Carretão. Então, esse é o capítulo 1. Então, é falando de quem é esse povo indígena Tapuia do Carretão. O capítulo 2, minha escrevivência sobre uma professora Tapuia, mulher e cidadã brasileira. Nele, eu trago as reflexões sobre a minha própria trajetória como mulher indígena, como liderança, como professora, inspirada na noção de escrevivência de Conceição Evaristo, com o propósito de contribuir para a compreensão da experiência dos povos indígenas em Goiás e no Brasil, especialmente das mulheres lideranças indígenas que vivenciaram e vivenciam os processos coloniais semelhantes aos vivenciados na comunidade Tapuia do Carretão. Nesse capítulo aqui também, eu cito para as pessoas diferentes, para que elas reflitam também sobre quem somos nós e qual que é o nosso lugar no mundo, nos diferentes espaços, nos diferentes espaços nossos, e para quem nós rodeia, seja o nosso eu, ou seja o nosso nós. E para isso, eu começo citando os meus diferentes nomes. Então, quando eu nasci, eu recebi um nome, depois, quando eu fui registrada, eu recebi outro nome, e ao longo da minha vida, os meus nomes sempre foram se diferenciando, até chegar no meu atual nome. Então, para isso, eu trato dessa reflexão, de quem somos nós mesmos, para nós e para as pessoas que nos cercam. Então, essa reflexão eu trago nesse capítulo, porque em todos os trabalhos que eu faço, eu acho que o mais importante que a pessoa, que um trabalho pode trazer, é fazer com que as pessoas possam refletir a partir daquele trabalho. E essa reflexão eu trago nesse capítulo 2. No capítulo 3, eu trato da educação intercultural e o direito à memória e ao reconhecimento. Nele, eu busco compreender a memória, os processos de construção da identidade e da territorialidade dos tapuias do Carretão. Analiso como elas são construídas, reconstruídas e transmitidas às gerações jovens. Também aponto a possibilidade de diálogos baseados na tradição oral e no trabalho dos professores para o fortalecimento político e para o autorreconhecimento da identidade tapuia, o enfrentamento dos impactos de narrativas que ainda trazem imagens negativas sobre o tapuia. Então, como essa educação intercultural, ela está ligada ao direito à memória e ao reconhecimento. No capítulo 4, eu trago as práticas de educação intercultural na escola Cacique José Borges, no colégio estadual indígena Cacique José Borges. Esse capítulo, ele traz reflexões sobre a proposta pedagógica de educação intercultural do colégio estadual indígena Cacique José Borges e as suas práticas escolares, apontando dificuldades, apontando desafios e perspectivas para o fortalecimento de uma educação intercultural que, de fato, promova o diálogo de saberes e o fortalecimento da comunidade, bem como das epistemologias e dos conhecimentos próprios da cultura do nosso povo, o povo indígena Tapuia do Carretão. Passa rapidinho, porque o tempo está correndo rápido. E daí, como esse é o 4º capítulo, então a gente chega nas considerações finais. Nas considerações finais, essa escrita mergulhou na minha história e na história do meu povo. Como sempre, a minha história está entrelaçada à história do meu povo. Não é uma escrita neutra e nem esgota tudo o que somos, mas traz a complexidade da nossa história. Por isso, meu compromisso nessa tese foi o de construir um texto que evidenciasse como me percebo no mundo e como minha história é resultado de muita resistência e como me sinto uma sobrevivente. As tantas lutas que passei, os desafios, as vezes que achei que era o fim e que consegui transformar o fim no recomeço.
Da mesma forma que é o meu povo, que transformou o aldeamento Pedro III, criado para ser o fim do modo indígena, transformou esse mesmo aldeamento Pedro III no início da nossa criação, que é a criação do meu povo. E aqui, como esse trabalho é um trabalho feito por uma mulher indígena, de um povo muito específico, eu abro, né, cada capítulo com um poema de mulheres indígenas. E eu quis trazer, então, para finalizar, esse poema que é de uma das parentes, de uma tapuia. Esse poema tem como autora a Silma, uma colega professora, e eu gostaria de ler aqui para vocês. Porque esse poema representa muito de quem somos nós e de como nós nos reconhecemos enquanto povo indígena. Bem ouvi falar, para a terra bem distante, lá se vai o bandeirante, levando junto consigo um destino tão cruel ao povo que habitava aquelas terras além do céu. Chegou fazendo barulho, muita gente foi levando de embrulho. Deus me livre, só de ver contar me desconjuro. Depois de muita matança, muitos aldeamentos e andança, em um dos aldeamentos nasceu um povo forte, hoje chamado Tapuia, que voa nas asas da esperança, teme mais o invasor, porque a graça e perseverança hoje sabe que é mais forte. Então, esse poema, ele é da colega Silma. E aqui tem as referências bibliográficas, que são... Aqui tem mais um pouco, são as pessoas que dialogam comigo nesse trabalho, também os trabalhos que eu desenvolvi ao longo dessa minha vida acadêmica, e são bastante. E aqui a gente chega ao final. Agradeço a todos vocês que me ouviram, que estão presentes, e é essa a minha apresentação. Gratidão a todos, a todas que estão aqui comigo hoje. Desculpa um pouco o nervosismo, porque é a primeira vez que uma tapuia chega nesse local, então estou realmente nervosa. Gratidão. Muito obrigada, Eunice. Parabéns por sua apresentação. Quero agradecer novamente as pessoas que estão presentes. Vejo que tem várias professoras tapuia, né, prestigiando, participaram do processo de construção do trabalho, juntamente com a Eunice, né? É a base, né, de toda a trajetória da Eunice, é o povo tapuia, todo o suporte, né? Então, é muito bom, estamos muito agradecidas com a presença de vocês, de todos os colegas que fazem parte do nosso grupo de orientação, inclusive vejo que o Leomar, da aldeia, está assistindo, né, Vitória, todos os colegas que conseguiram entrar para assistir, vejo a professora Ângela, que é doutoranda também, colega da Eunice, está no México, e também está acompanhando a apresentação, muito obrigada. Eu acho que eu não me apresentei no início, mas para quem não me conhece, porque tem muita gente entrando, né, então é um pouco fora do protocolo, mas eu sou a professora Rosani, sou do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, também da Licenciatura Intercultural e do Museu Antropológico, e a Eunice já me apresentou, peço desculpas por ter me apresentado no início, então a gente vai agora para a segunda parte, né, da defesa, que é a arguição da banca, comentários e arguição da banca. Nós temos 4 professoras convidadas, a gente tem uma convidada externa, que é a professora Lohane, então a gente começa com ela. Sugiro que a gente siga com a professora Mônica Veloso nesse primeiro bloco, né, que não esteve no exame de qualificação, e posteriormente as professoras Tânia Rezende e Edviges Conceição, que já vem acompanhando aí desde o exame de qualificação, né?
Então, mais uma vez, obrigada a todos, Adelino, vendo que ele também está assistindo, e vamos passar, então, a palavra para a professora Lohane. Muito obrigada, Lohane, por você ter aceitado o nosso convite. A professora Lohane, ela vem já há bastante tempo acompanhando a trajetória da Eunice e também trabalhando, né, tanto do ponto de vista acadêmico, como de militância, de atuação, com vários povos indígenas do estado de Goiás, inclusive com o povo avacanoeiro, com o próprio povo tapuia, com o povo carajá. Então, as considerações, né, as contribuições da professora Lohane são muito importantes nesse momento para a gente, e agradecemos imensamente, Lohane, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde, vou testar o som. Tá bom o som? Tá baixo, tá ok? Tá bem. Eu coloquei o fone, porque aí não tem muito barulho externo, né? Dizer que é uma alegria estar aqui essa tarde com vocês na defesa de doutoramento da Eunice. Eu fiquei muito feliz com esse convite de reencontrar as professoras Mônica e a Tânia, no qual a gente já trabalhou junto em outros momentos. Vai ser a primeira vez, né, que a gente se encontra nesse espaço, e junto com a Rosani também, com as outras professoras que eu não conheço, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a lembrança, o respeito, quando a gente é chamado para ler um trabalho do outro, a gente fica muito feliz, mas bate uma responsabilidade também muito grande, né? Porque a leitura de cada um, ela conduz a gente para vários caminhos. Então, Eunice, você fique tranquila, que aqui são, com certeza, né, são reflexões que só vão ajudar a melhorar aquilo que você nos apresentou, né? A melhorar não na perspectiva teórica da sua pesquisa, né, porque eu vejo que nem tem muito o que melhorar, mas em questões estéticas, de norma, de reflexões para você mesmo. Esse momento, Eunice, é o momento, talvez, que a gente mais aprenda. Você está tremendo na cadeira, às vezes você não sabe nem como que você apresentou, né? É normal ficar assim, mas faz parte, né, desse momento de avaliação. Eu vou pedir licença, porque eu não consigo fazer uma arguição de tese sem fazer um texto, e aí eu concentrei muito para escrever esse texto da tese da Eunice. E aí é um texto bem objetivo, mas eu vou ler o texto para vocês, e aí depois a gente conversa, né, com a Eunice e com a Rosani. Quero dizer também, né, da admiração que eu tenho pela escrita da Rosani, da Mônica, da Tânia, do professor Elias, do professor Herbeta, tantas pessoas que fazem a educação intercultural indígena, no qual eu tenho maior estima, né, foi daí que a Eunice começou toda a sua trajetória. Então, eu quero também deixar esse registro aqui da importância que é o curso, né, da Educação Escolar Indígena, Intercultural Indígena da Federal, para tantos indígenas. Se é possível, né, a Eunice está aqui hoje defendendo o seu doutorado, porque ela teve a possibilidade de estudar em Goiânia, mais próximo da casa dela. Então, eu quero deixar esse registro. E quantos indígenas, né, que formou no curso já tem mestrado, já tem doutorado. E dizer também, a gente nunca pode esquecer, né, da contribuição da professora Maria Socorro, para todos nós, né, para chegar até aqui. Foi uma pessoa que eu aprendi muito, e eu penso que são as nossas raízes a gente nunca abandona, né. Então, eu queria fazer esses agradecimentos. E aí, Eunice, hoje, dia 6 de maio de 2024, é uma data que você celebra a finalização de um ciclo na sua vida, uma fase que durou quase 2 décadas de estudos. Você entrou, né, na Intercultural Indígena em 2007, que eu estava lendo, então não é pouca coisa, né, são quase 20 anos estudando no ensino superior. E foi um momento que você participou de formações e aprimoramentos, e que muito contribuiu para o seu crescimento pessoal e intelectual. Esse período da sua vida, você precisou fazer muitas escolhas e decisões difíceis para chegar até aqui. Talvez a mais difícil delas foi deixar os seus filhos, a família
e o seu lugar de origem, a aldeia Carretão, para estudar em Goiânia. Nós sabemos que romper com as nossas raízes, verdades e certezas é muito doloroso, causa medo, angústias e aflições. Mas ter ancestralidade indígena e uma anciã tão sábia, que te amava tanto como a sua avó, te deu forças para você seguir. Para olhar no passado e se fortalecer, como você já disse tantas vezes, o que as outras mulheres do meu povo, da minha família, passaram para que eu chegasse até aqui. Essa, entre tantas outras coisas que você me ensina, Eunice, foi a primeira maior lição que eu aprendi com você. Olhar o passado e buscar forças para os desafios do presente. A segunda lição que eu aprendi com você foi que árvores são muitas vezes melhores que gentes. Nos momentos de tristezas e fugas que você passou presenciando e sentindo na pele a violência doméstica e o assédio, foram as árvores o seu refúgio. Que abrigo significante e incomum, Eunice. E enquanto tantos fogem buscando as drogas, o álcool e até mesmo o suicídio, você fez das árvores o seu banco da escola, a sua agenda de compromissos, seu espaço de lazer e aprendizagens. Eu tenho certeza que foi essa escolha que te fez uma raiz da resistência e da luta indígena. Mas, como você diz, eu não nasci guerreira, eu não escolhi ser guerreira, eu nunca quis. Mas sendo mulher, pobre indígena, de um povo que já nasceu da opressão, que escolha eu teria? Guerreira me tornei. Não por escolha, porque eu não nasci com esse direito. Me tornei porque foi a única alternativa que me foi dada. Portanto, existe uma ideia romantizada que todo indígena é guerreiro e toda mulher indígena também é guerreira. Somos, mas a que preço? Quem tem o poder de decidir isso por nós? Quando os nossos filhos e as nossas filhas poderão escolher serem ou viverem suas vidas sossegadas? Fecha aspas. Essa sua reflexão, Eunice, essas suas palavras mostram que a sua tese é parte de você, de questões que te incomodam em relação ao seu povo e da memória ancestral viva que esclarece estereotipos, imagens negativas e pejorativas. O seu título foi uma composição muito assertativa relacionada aos objetivos da sua tese. Direito à memória, reescrita da história e construção de novas narrativas sobre a experiência tapuia do Carretão. Reluz o passado, o presente e o futuro, se condensando em reflexões de uma autora, escritora, pesquisadora e mulher indígena que você é. A tese traz o objetivo central construir uma nova versão do processo histórico-cultural e identitário vivenciado pelo povo tapuia, tendo a escola Cacique José Borges como um laboratório para discussão e interpretação dos documentos que você analisou. E para isso, você também teve a participação dos alunos, dos seus colegas e dos mestres e mestras tradicionais do seu povo, que enriqueceu muito mais o seu trabalho. Para defender a voz narrativa da pesquisadora, escrita em primeira pessoa, você utilizou de forma coerente e bem organizada a metodologia da observação participante, pautada em procedimentos metodológicos de registros de narrativas e histórias orais, momento que possibilitou acessar a memória e os conhecimentos do povo tapuia. Nesses registros estão presentes a história real do povo, os preconceitos e enfrentamentos de resistências, a luta para o fortalecimento sociocultural, linguístico e identitário e tantos outros. A leitura da sua tese foi leve e prazerosa. E como você organizou a estrutura, favoreceu para isso. Os seus capítulos são bem objetivos, mas com tamanha profundidade.
A única coisa que coloco aqui como sugestão é que você condense alguns itens pequenos, como o 3.3.1, e alguns outros trechos que podem ser condensados em toda a tese. A introdução está muito bem construída. Farei agora a síntese dos capítulos que você apresenta. Ao apresentar o capítulo 1, que é a história do povo tapuia, que nasceu e teve a sua história registrada na opressão, na violência, na negação identitária imposta pelo eurocentrismo, no apagamento dos sujeitos, na ausência de respeito, direitos e cidadania, você mostra os equívocos, os estereotipos, os preconceitos e exclusão presentes nos registros da história desse povo. E isso nos permite pensar como a escrita tem poder e resiste ao tempo. No capítulo 2, você escreve sobre o seu lugar de fala, traz reflexões da sua trajetória como mulher indígena, liderança, ativista e professora, inspirada na noção de escrevivência de Conceição Evaristo. Sua escrita foi sensível, profunda e potente, e trouxe à tona cicatrizes, resistências e existência de um tempo histórico colonial, opressivo e violento para uma mulher indígena tapuia. O terceiro capítulo mostrou o quanto os primeiros registros da história do povo, feitos por viajantes, pesquisadores e diferentes autores, trouxeram informações negativas de cunho identitário e cultural. Deixou uma memória de inferioridade, de sem cultura, para muitos indígenas, inclusive para os jovens tapuia. Mas que você enfatizou que há uma possibilidade de reconstruir, de recontar e reescrever essa história a partir dos registros de memória do próprio povo. E que a escola indígena foi uma das ferramentas essenciais que uniu a comunidade e possibilitou trabalhar com práticas pedagógicas, que fortaleceu muito essa reconstrução. No capítulo 4, você encerra sua tese fazendo uma proposta pedagógica de educação intercultural para o Colégio Estadual Indígena Cacique José Borges. Eu entendi que você está dizendo que essa proposta ela precisa ser mais integradora, mais coerente com o PPP, que consiga romper com o autoritarismo das secretarias de educação do Estado de Goiás, que tenha mais autonomia nas escolhas e decisões, e que seja de fato uma escola proposta e gerida por e pelos indígenas. Infelizmente, nós sabemos que essa é uma realidade ainda distante em muitas escolas indígenas no Brasil, onde a tutela do Estado ainda é muito forte. Quando eu finalizei de ler sua tese, eu fiquei pensando sobre como você construiu o texto e a sua pesquisa dentro dessa formalidade acadêmica tão dura que é a academia. Na ciência, nós conhecemos isso como método. Onde está o pensar do pesquisador? Sua postura crítica, política, teórica e intelectual. E, sinceramente, eu fiquei impressionada como você fez isso. Sem esforço, sem rótulos e com muita competência teórica, conceitual e analítica. Eunice, tem doutores, doutoras, que saem da universidade sem saber o que é isso. Sua postura crítica, de denúncia e propositiva está em todas as suas palavras, da capa até o ponto final. Os autores, autoras que falam junto conosco na escrita de um trabalho científico também são basilares para evidenciar como pensamos, que caminho seguimos e que olhar crítico tecemos sobre a realidade. Eunice, como você foi coerente com as referências apresentadas na sua escrita, ao utilizar autores e autoras que escrevem na perspectiva decolonial e também trazer fontes de mulheres feministas, negras e indígenas. Quantos trabalhos lemos que o autor contradiz o outro várias vezes, porque o pesquisador não tem uma leitura total da obra, nem dos paradigmas ideológicos daquela escrita. Então, quero ressaltar o quanto você foi feliz na escolha das suas referências. A pergunta que eu fiz foi:
O que a tese da Eunice ensina e deixa de contribuição para o seu povo e para a sociedade não indígena? Eu aprendi com a sua tese, Eunice, que ser indígena no Brasil é desafiador desde o nascimento. Que indígenas não nascem para lutar ou ser guerreiros. Simplesmente não há escolhas. Eles são obrigados, desde sempre, a defender seus territórios, que são alvos dos empreendedores do capitalismo. E na lógica capitalista, eles são alvos do extermínio e ainda são vistos, como no século XVI, como um entrave para o desenvolvimento. Eu aprendi que a descrição, a concepção do colonizador para os povos indígenas aqui encontrados no período da invasão do país, como pessoas selvagens, sem alma, sem cultura, identidade, pesou ainda mais para o povo tapuia, que nasceu da mistura de vários povos aldeados e separados dos seus parentes. Sua tese me ensina que o Brasil do preconceito ainda separa as pessoas e as julgam pela aparência, fenótipo, cor da pele e do cabelo, língua, vestuários e adornos. Julga pelo comportamento ou pela classe social. E esses julgamentos, para o povo tapuia, deixou um conflito identitário que perdurou por décadas. Nesse sentido, sua pesquisa mostrou a importância da educação escolar indígena para o processo de desconstrução de preconceitos e o fortalecimento linguístico, cultural e identitário do povo tapuia. Através da educação, tem sido possível reverter esses estereotipos e reconstruir novos pensamentos, práticas e atitudes, já que a escola é o espaço mais efetivo do encontro dentro da aldeia, conseguindo envolver toda a comunidade. Deixo aqui breves sugestões sobre as imagens. São excelentes imagens, mas precisa diminuir e padronizar o tamanho de todas. Algumas até estão desfocadas. Penso ser necessário incluir o PPP da escola nos anexos do seu trabalho. Senti um pouco de falta de mais narrativas do povo tapuia, de mais entrevistas e de mais falas no seu trabalho. As demais sugestões de normas técnicas, formatação e questões teóricas estão todas anotadas e serão encaminhadas para vocês. Eu finalizo dizendo que a sua tese terá uma dimensão histórica para o seu povo e para você, que você é uma mulher que admiro, que o seu lugar é onde você deseja estar, que a trajetória da sua vida é exemplo para mulheres exploradas, assediadas, perseguidas, violentadas, pobres, mães. Você escolheu seguir aprendendo e ensinando. Você escolheu a honestidade e a brandura. Você escolheu o enfrentamento e a sutileza. Você conseguiu ser forte, ser guerreira, mesmo quando não pôde escolher. Sua escrita, Eunice, atravessará o tempo. E agora, não mais enfatizando a inferioridade de seu povo como no passado, mas mostrando que através da resistência, da resiliência e da educação escolar indígena, é possível reescrever uma nova história para o povo tapuia do Carretão. Agradeço imensamente você e a sua orientadora Rosani, porque por trás de um trabalho de tese ou de dissertação, sempre temos uma rede de apoio que nos abraça e que está sempre do nosso lado. E a nossa orientação, seja feminina ou masculina, também nos dá o norte e nos ajuda a seguir na caminhada. Então, eu acredito que esse trabalho também só foi possível chegar até aqui por conta da dedicação da sua orientadora. E é isso. Eu agradeço, né? Eu acho que eu fui no meu tempo e eu converso com a Eunice depois. Nossa, Luane, muito obrigada. E que leitura cuidadosa, sensível, bonita, poética, gostosa de ouvir. Muito, muito obrigada por sua leitura e por seus comentários sobre a tese da Eunice. Muito compensador ouvir a sua fala sobre a tese. Vamos, então, à segunda. Me emocionei muito com
com a leitura da Lohane, né? E vou até um pouco aqui, um pouco engasgada, mas vamos seguir, vamos escutar a professora Mônica Veloso Borges. Mônica também é uma professora, uma pessoa, uma pesquisadora, uma profissional, uma linguista muito, muito, muito importante no nosso campo de interlocução, nas nossas vivências acadêmicas, né? Conheço Mônica há mais de 30 anos, trabalhamos juntas em muitos processos aí, com muitos povos, uma pessoa em quem eu tenho profunda confiança, em todas as outras também, mas a gente traz aí essa longa trajetória, né, de convivência, e Mônica também acompanha a Eunice desde o ingresso dela na universidade, na licenciatura intercultural. Então, toda essa jornada acadêmica da Eunice, ela acompanhou de alguma forma, né? Então, a palavra está com a professora Mônica Veloso. Muito obrigada, Mônica, por ter aceitado o nosso convite, e tem o seu tempo para trazer as suas contribuições. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero esclarecer que a Rosani está dizendo que nós nos conhecemos há mais de 30 anos, nós nos conhecemos no jardim de infância ainda, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, antes de começarmos a qualquer outro assunto, né, Rosani? Nos conhecemos lá no jardim de infância. Que né? fique bem claro, né? Fique bem claro, foi no jardim de infância. Bom, mas então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Boa tarde muito especial para a Eunice e para a Rosani. Quero muito agradecer a oportunidade de ter lido a tese, viu, Eunice? Oportunidade de ler sua tese, de aprender com você, de te ouvir, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Rosani e Eunice, pela confiança. Então, é assim, muito, muito bom poder participar desse momento da leitura, né, poder ter aprendido e poder estar aqui hoje, que é um momento de festa, né, de celebração. Eunice começou falando sobre o encerramento de um ciclo e o início de um outro. E é um ciclo que se encerra com festa, né, Eunice? Nós estamos aqui hoje, todos em festa com você. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse momento, né, e de ter lido sua tese, Eunice. E muito bom também poder estar aqui nessa banca participando, né, com a Rosani, que eu conheço aí, né, há mais de 30 anos, Tânia, que eu conheço também há quase 30 anos, Lohane, que eu conheço um pouco antes, né, quer dizer, depois disso, né, mas que aí também é uma pessoa com quem já tive aí muitos trabalhos, muitas parcerias, né. Então, professora Edivise, eu não conheço pessoalmente, só de nome, mas, então, aqui é muito bom poder estar nessa banca, uma banca de mulheres, lendo um trabalho escrito por uma mulher, né, e isso faz toda a diferença. Então, quero muito agradecer essa oportunidade. E, Eunice, foi muito bom ter lido seu trabalho, né, porque é um trabalho que mostra a sua vida, né, a sua vida de professora, de pesquisadora, de liderança, de ativista. Então, eu gostei muito de ler a sua tese, gostei muito, especificamente, gostei de tudo, mas gostei especificamente do seu capítulo 2, né, a sua fala sobre os nomes, os seus nomes, né, os nomes são extremamente importantes, porque os nomes, eles mostram a identidade de cada pessoa, né, eles mostram a formação de cada pessoa, e você mostrando aí os seus nomes, né, a sua trajetória através dos seus nomes, mostra a construção da sua identidade com seus nomes, né, então eu gostei bastante dessa parte. Outra questão que eu acho também que vale a pena a gente ressaltar, isso já foi falado, né, por você, pela Lohane, mas acho que é importante a gente falar novamente, que é uma professora, pesquisadora, mulher, tapuia, que apresenta essa tese, que escreve essa tese, né, que traz aí uma fala sobre o seu povo, né, sobre a sua língua, sobre a sua história, sobre a sua escola, e isso é muito importante. Então, é a sua visão, né, é a visão de dentro, né, a visão de dentro do seu povo sobre a cultura, a língua, a escola, né. Gostei muito como você trouxe a escola, né, você fala dos avanços que a escola já teve, mas também dos desafios da escola, essa questão que a Lohane lembrou,
né, do projeto político-pedagógico, você retoma a época do seu curso de especialização, né, a temática do curso de especialização foi exatamente a construção dos PPPs, né, e você retoma isso na sua tese, né, mostrando que, embora esse PPP tenha sido incorporado na escola, ele tenha sido trabalhado, de fato, ele não está presente como vocês gostariam que ele estivesse, né, então, eu gostei muito dessa sua reflexão também, né, você traz os avanços da escola, mas também traz os desafios, né, e isso, pelo que você fala, permanece sendo um desafio para a sua escola, né, então, achei muito importante você trazer isso. Gostei muito de te ouvir falando sobre a importância do curso, né, de educação intercultural para você, mas, sobretudo, eu gostei de você ter trazido sobre a importância da ação Saberes Indígenas na escola. Mais do que ter trazido com palavras, né, você trouxe com imagens, você trouxe com o depoimento do que você fez, do que as suas colegas fizeram, do que a sua comunidade fez, o que você, junto aí com a Tânia, né, que é a coordenadora aí da ação junto com vocês, né, vocês todas são coordenadoras, todos vocês são coordenadores, a Tânia é a motivadora, né, então gostei muito de você ter traduzido sobre isso. Para quem não conhece, a ação Saberes Indígenas na Escola é uma ação extremamente importante, é uma ação de letramento, de numeramento em línguas indígenas, que tem aí um poder muito grande, né, de movimentar os conhecimentos indígenas, né, movimentar, e principalmente esses conhecimentos que estão adormecidos, ou que muitas vezes precisam aí de mais movimentação, né, e a Eunice trouxe aí vários momentos dessa ação na comunidade, então gostei muito, Eunice, de ver, né, gostei muito de ver e me deu uma alegria muito grande, porque essa ação, ela foi extremamente ameaçada no governo passado, né, e ela está conseguindo se restabelecer agora, se fortalecer, então ver você trazendo sobre essa ação na sua tese, foi, assim, algo que me deu muita alegria, foi uma parte do seu trabalho que me emocionou muito. E me emocionou porque, além dela ser muito importante, ela é uma ação que foi muito pensada, muito organizada no MEC, foi muito levada adiante pela Socorro, né, pela professora Maria de Socorro Pimentel da Silva, que a Lohane já lembrou aqui, você também lembra na sua tese. Então, a ação Saberes Indígenas na Escola era uma ação pela qual a Socorro tinha o maior carinho, Socorro tinha o maior amor por essa ação. Então, todas as vezes que eu vejo, né, resultados tão, assim, positivos e bonitos quanto que você mostra aí, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza de que Socorro está muito feliz também com esses resultados, né, e nessa semana aí que a gente lembra, né, os 3 anos da partida dela. Então, assim, nessa parte da sua tese, eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei pensando na importância dessa ação. Você traz para o povo tapuia, mas a importância dessa ação para os povos indígenas brasileiros, né? Então, gostei muito e quero te agradecer aí por ter trazido, né, essa ação que é tão potente e que foi tão potente, que está sendo tão potente na sua comunidade, né? E a sua tese é isso. A sua tese, ela mostra o tempo inteiro, acho que a potência, né? A potência do seu povo, a sua potência, a sua luta, a sua garra, né, você fala que em alguns momentos foi difícil, que você pensou em desistir, mas que você, né, retomava e que você ia adiante, então, foi assim, importante, né, ler o seu trabalho nesse sentido. O seu trabalho fala, né, de coletividade, de ancestralidade, de memória, e achei muito, muito importante você trazer todas essas questões. Quero apontar para você 4 questões aí, que não são questões tão complexas, né, mas eu acho que para a versão final vale a pena você dar uma olhadinha, e depois eu mando para você por escrito. Mas uma delas é na página 39, quando você fala do projeto extraescolar. Eu sugiro que em nota você fale um pouco melhor sobre o que é o projeto extraescolar, talvez ou no texto ou na nota, mas por que eu falei da nota? Porque lá adiante no seu texto, lá na página 55, você faz uma nota sobre o projeto extraescolar, mas o primeiro momento que você fala do extraescolar é lá na 39. Então, eu sugiro que lá na 39 você fale sobre o projeto extraescolar,
e que você enfatize, Eunice, exatamente essa questão da coletividade. Porque o projeto extraescolar, ele é essa coletividade, né? Ele é desenvolvido na coletividade, desde a escolha do tema, né? Desde a escolha do tema, desde a formação das equipes, todo o trabalho é governado pela coletividade, pela ancestralidade. Então, acho que é importante você deixar isso mais claro lá na sua página 39 sobre o projeto extraescolar, fazendo essa diferença também com o estágio, né? Porque pensando que outras pessoas vão ler seu trabalho, né? E podem ficar interessadas em entender melhor o que é a diferença entre o estágio e o extraescolar. Outro ponto também é lá na página 41, quando você fala do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena. Acho que é importante, Eunice, você falar da participação dos tapuia nesse fórum, né? Qual que é a participação do seu povo nesse fórum, a importância do seu povo nesse fórum, a sua participação nesse fórum. Acho que é importante você trazer isso para as pessoas que estão te lendo, né? Acho que é importante você trazer isso, tá? Na página 52, você fala rapidamente sobre o curso, né, de Educação Intercultural, e eu sugiro que você faça um parágrafo, né, falando um pouco sobre o histórico desse curso, porque você faz isso muito rapidamente, você conta que você foi da primeira turma, que se iniciou em 2007, que houve parceria da SEDUCs, né, aí você fala que as SEDUCs apresentaram um número de pessoas para estarem no curso, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que é importante você dizer que esse curso foi resultado exatamente da solicitação de vocês indígenas, do seu povo, inclusive, né? Então, assim, foram vocês indígenas que pediram, que solicitaram, que vieram ao FG, que procuraram socorro e que reivindicaram esse curso, né? Então, quer dizer, a parceria com a SEDUC, ela surgiu lá na frente, e com a SEDUC do Mato Grosso, ela nem surgiu, porque a do Mato Grosso nunca fez parceria conosco, né? Então, acho que é importante você deixar claro que esse curso, na verdade, ele é resultado de uma solicitação de vocês, que vocês é que pediram e que esse curso existiu e que ele existe por vocês. A parceria veio depois, né? Então, acho que é importante você deixar isso mais claro, tá? E, por fim, a outra sugestão é exatamente sobre os saberes indígenas na escola, lá na página 78, eu sugiro que você, na nota, né, e é uma coisa breve, falar como está a constituição hoje da nossa rede, né? A nossa rede foi uma rede que teve o FG, o FT e o UFMA, né? E hoje nós não temos mais a UFMA, mas nós temos o IFMA, né? O Instituto Federal do Maranhão, e nós temos a UNEMAT. Então, nossa rede, ela está mais ainda inclusiva e envolvendo mais gente, inclusive mais povos, né? Porque agora a gente tem um Instituto Federal que a gente não tinha antes, e agora a gente tem um estadual também conosco que a gente não tinha antes. Então, acho que vale a pena você falar sobre isso, Eunice. E, assim, eu não tenho perguntas para te falar, mas eu queria fazer, não é uma crítica, foi, assim, algo que eu senti no seu trabalho, que foi, inclusive, algo que a Lohane mencionou também, e que eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Eu senti falta também, na sua tese, de você trazer mais as narrativas tapuia, de você trazer mais essa voz, né, dos homens e das mulheres tapuia para sua tese. Você trouxe em vários momentos, mas eu senti falta de você trazer ainda mais, porque o seu trabalho é sobre narrativas, né, sobre narrativa, sobre memória. Então, eu fiquei com vontade de ver mais um pouco dessas narrativas, né, e aí eu queria pedir para você, para a gente aqui, né, para quem está, principalmente para quem ainda não leu, mas vai ler depois, né, para as pessoas já saberem um pouquinho, a importância dessas narrativas para você, a importância dessas narrativas na sua formação, né, como mulher, como pesquisadora, como professora, né, então, assim, queria te ouvir falando um pouco mais sobre essas narrativas, né, e mais uma vez, assim, eu só quero agradecer mesmo, Eunice, a possibilidade, né, de ler seu trabalho, de estar aqui, te dar os parabéns pela sua trajetória, né, uma trajetória de luta, de trabalho, de batalha, né, e é isso, agradecer a Rosani pelo convite, a confiança, né, agradecer a oportunidade de estar aqui. E é isso, eu quero te ouvir falando um pouco mais sobre essas narrativas, né, e a minha sugestão é que você
fale um pouquinho desses 4 pontos aí que eu mencionei, eu vou depois mandar por e-mail para você, né, para facilitar. E é isso, assim, muito obrigada, e agradecer a Lohane pelo texto, né, Lohane é sempre poetisa, né, sempre nos brinda aí com textos bonitos, então agradecer também a Lohane a oportunidade. Mas é isso, Eunice, muito obrigada, viu, e parabéns para você, e parabéns pela conclusão, né, por estarem chegando esse trabalho de tese. Quem escreveu tese sabe que não é, e quem está escrevendo agora sabe que não é. Mônica, o finalzinho da sua fala a gente não conseguiu ouvir muito bem, falhou aqui para a gente. Não sei se foi minha internet. Você conseguiu ouvir, Eunice, o finalzinho? Já estava nos agradecimentos na finalização, mas deu uma oscilada e a gente perdeu um pouquinho. Não sei se a gente perdeu alguma coisa importante. Aí você podia retomar. Então, eu agradeci, né, vocês, agradeci a Lohane pelo texto poético, né, dela, e dei os parabéns para vocês duas, né, e disse que quem já fez tese sabe que não é fácil, quem está fazendo também sabe que não é, né, e quem ainda vai fazer também vai ficar sabendo que não é, né, então é sempre uma conquista muito grande, né, chegar um momento de defesa de tese. Então, dei os parabéns e falei, né, que vou enviar as anotações, né, daqueles 4 pontos que eu mencionei pelo e-mail, e que gostaria de escutar mais Eunice falando sobre essas narrativas, a importância das narrativas, né, foi isso. Obrigada. Não, então a gente não tinha perdido nada, não. Muito obrigada, Mônica, por sua leitura tão cuidadosa. Mônica é sempre muito cuidadosa com as contribuições em bancas. Ela, além de toda uma sutileza para apontar questões que são muito importantes, né, ela sempre pontua, ela sempre menciona as páginas, ela sempre dá os caminhos. Então, fiquei muito feliz, Mônica, com a sua leitura, muito agradecida também. Muito obrigada por ter trazido, inclusive, as páginas em questões tão importantes, né, de você ir tão acertadamente naqueles pontos, né, que mais nos preocupa, né, Eunice? Então, vejo que a gente está tendo aí uma sintonia, né, de processo mesmo de construção da tese da Eunice, que ainda não foi finalizado, né, a gente ainda tem a revisão final. Então, passo para a Eunice fazer, né, conforme a gente tinha combinado, vamos terminar esse primeiro bloco com a Eunice respondendo as primeiras colocações da banca, e depois a gente faz um breve intervalo. Então, Eunice, fica à vontade, tá, para responder, para comentar, para justificar, né, para defender suas ideias, para agradecer. A palavra é sua, pode ficar bem tranquila. Esse é o momento, né? Esse momento tem que ser, é um momento importante, é um momento que eu acho que sempre traz muita atenção para quem está nesse lugar que você se encontra hoje, mas também é um momento, né, da gente se sentir bem por ter estar terminando uma tarefa e poder contar com contribuições tão importantes, né, e ter esse prazer também do diálogo. Então, fique bem tranquila para fazer as suas considerações. De início, eu gostaria de agradecer pela leitura sensível, pelas contribuições, dizer que eu fiquei muito emocionada, porque ao longo dessa minha trajetória, eu sempre me sinto muito sozinha, e agora, nesse doutorado, eu tenho percebido que eu tenho uma rede muito forte de apoio, e como Lohane trouxe o contexto dela, falando das minhas lutas, falando do que ela aprendeu comigo, citando coisas que eu não escrevi, mas que ela me viu falar nas minhas palestras, né, nas aulas que eu dou. Então, muito alegra meu coração de saber que eu não estou sozinha, porque tem alguém prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou escrevendo. Então,
Eu gostaria muito de agradecer por isso. Sobre as imagens, Lohane, elas não estão padronizadas. Eu concordo com você, né? Nosso tempo foi muito corrido. Nós fizemos uma maratona, a escrita foi. Nós entregamos a tese na quinta-feira, então foi já bem próximo, né? Vocês tiveram até pouco tempo para ler, eu, inclusive, agradeço muito pela essa compreensão de ler a tese com tão pouco tempo. Então, algumas dessas coisas, como trechos repetidos, imagens que não estão padronizadas, o próprio PPP, inclusive eu preparei o primeiro PPP, o PPP da intercultural, da especialização, e o atual, para que anexe todos os três, para a gente fazer uma comparação, né? Para quem for ler, conseguir entender, olha, esse é o primeiro, que foi feito não por nós, professores, nós estávamos presentes, mas nós não tínhamos criticidade para opinar. Então, o primeiro PPP, e depois o PPP que nós fizemos na intercultural, que aí sim é um PPP que foi feito conosco, com a comunidade, pensado coletivamente, e já tínhamos criticidade para dizer, nós queremos isso nós não queremos. E o atual, para que quem for ler consiga fazer esse paralelo. Então, já está tudo pronto para que seja anexado, viu? Mas eu agradeço muito por você ter visto, percebido e falado, né? Então, agradeço muito por isso. Professora Mônica, as narrativas, que é o que eu falo a todo momento, né? Elas estavam na outra versão, né, na versão que não é essa que nós entregamos, e eu e Rosani, nós achamos que nós devíamos tirar, porque a gente precisava fazer a costura no texto e tudo, e a gente não estava com tempo para fazer tudo isso, então, ficou alguns que a gente conseguiu trabalhar melhor no texto, e outros nós tiramos, porque o tempo não nos permitia fazer esse entrelaçamento. Mas que bom que você agradece também pela essa visão, por valorizar as narrativas do meu povo, porque a gente sabe que as narrativas orais é dos povos indígenas, e mais que a academia não é da oralidade, a academia é da escrita. Então, ver você aqui hoje, percebendo as narrativas no meu trabalho e cobrando as narrativas, é muito significativo, professora Mônica. É muito significativo porque vocês... Eunice, o microfone desligou. Desculpa. Desculpa. Eu estava dizendo que ver que a professora cobrando as narrativas aqui no meu trabalho é fazer com que nós percebamos que aquilo que é valoroso para o nosso povo também está tendo valor na academia. Então, eu agradeço muito por isso. Essas narrativas, como eu falei, nós enviamos a tese para a banca, mas a gente continuou trabalhando nela, então muitas outras coisas ainda vai estar nessa versão final, né, que a gente está trabalhando. Então, também vai estar incluído as narrativas também, professora. E, no mais, agradecer mesmo o carinho, agradecer a disponibilidade, agradecer por vocês terem lido a minha tese com pouco tempo. E é isso. Gratidão a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com essa banca, com essas pessoas me prestigiando aqui hoje neste dia. Gratidão. Muito obrigada, Eunice. A gente tinha combinado de fazer um pequeno intervalo depois desse primeiro bloco, né? Então, eu aproveito para agradecer novamente as pessoas que estão presentes, principalmente representantes da comunidade Tapuia,
presença de vocês, né, eu ressalto, já falei, vou repetir, é muito importante para mim, para a Eunice, nesse momento, e a gente vai fazer um intervalinho rápido, né, só para a gente tomar uma água e respirar um pouquinho, e já retomamos, pode ser? Com as outras falas.